Vamos transmitir o nosso culto a Deus, nossa adoração como igreja ao nosso Senhor. E iniciamos o nosso culto com oração. Deus amado, Pai querido, todo-poderoso, grandioso, bondoso, justo, e que vai aplicar a sua justiça sobre este mundo. A justiça de Deus é maravilhosa e é terrível ao mesmo tempo. A justiça de Deus é poderosa. Ninguém vai escapar dela. E nós rendemos graças ao Senhor nesta manhã, ó Pai. Agradecemos, exaltamos, glorificamos, bendizemos o Senhor, proclamamos aqui o nosso amor a Ti. Glórias a Ti, Senhor. Nós verdadeiramente Te amamos e precisamos do Senhor muito, mas muito mesmo. Aceita-nos nesta manhã como adoradores. Recebe-nos, Senhor, aos Teus pés como adoradores do Senhor. Fala conosco. Livra-nos, Senhor, de tudo aquilo que tem atrapalhado a nossa comunhão com o Senhor. Sustenta-nos nas nossas fraquezas, nas nossas debilidades. Perdoa, Senhor, os nossos pecados. Livra-nos, Senhor, da mentira, dos mentirosos e daqueles que falseiam a verdade. Esta é a minha oração, por mim, pelos meus irmãos e irmãs. E eu oro do jeito que a Tua palavra manda. No nome do Cristo Jesus. Amém. Muito bom. Hoje a gente vai falar aqui das dúvidas sobre Deus. Porque dúvidas, né, meu irmão, minha irmã? As dúvidas sempre surgem. Esse mundo é um mundo de tantas injustiças, né, de tantas mentiras. As pessoas fazem as coisas, falam as coisas. E quando a gente vai ver, não é nada daquilo, né? E isso acaba levando cada um de nós a questionar tudo. E as dúvidas surgem. Existem pessoas, muitas pessoas neste mundo que chegam até a negar a bondade, e outros negam a própria existência de Deus. Apontam, porque não conseguem compreender, algumas imperfeições que existem. Não que Deus tenha criado imperfeições, mas elas acabam existindo e colocam em dúvida este universo criado e governado por um Deus perfeito. Muita gente, e é frequente, às vezes se exalta
E se justifica esse se exaltar, né? Porque não consegue acreditar em Deus, não entendem e também não buscam entender como um Deus que se diz bom permite males no mundo e outros tantos que nem ânimo para servir a Deus tem mais em face das tribulações na vida. Esse é o mundo. Este é o mundo. Ninguém vai mudar. Várias pessoas expressam as suas dúvidas, várias pessoas já expressaram na Bíblia as suas dúvidas sobre as obras de Deus. Davi, o rei Davi, certa vez perguntou sobre a justiça de Deus e pediu uma resposta para Deus. Você lê lá no Salmo 6, no verso 3, você lê sobre isso também no Salmo 69, verso 16. O profeta Abacuque tentou compreender os atos de Deus em relação aos povos de Judá e da Babilônia. João Batista, o João, não o João evangelista, o João Batista, certa vez enviou mensageiros até o próprio Jesus para buscar a resposta a respeito das suas dúvidas. Você lê sobre isso em Mateus capítulo 11, versículos 2 e 3. Você vê quanta gente, quantos personagens bíblicos tiveram dúvida. O problema não é ter dúvida. Tomé, não é? Tomé teve tanta dúvida que ele insistiu para ver as evidências no próprio Jesus ressuscitado. Você lê lá sobre, né, as dúvidas de Tomé em João capítulo 20, versículos 24 ao 28. Todos esses que eu estou citando, tanto do Velho quanto do Novo Testamento, eram servos de Deus que questionaram, mas buscaram resposta no lugar certo. Qual que é o lugar certo? É Deus. Não adianta questionar e buscar resposta, né, numa denominação, numa seita, num guru. Não vai achar nunca. Você está entendendo? Está entendendo no sentido de eu estou me fazendo entender? Porque se você não entende, a culpa não é sua, a culpa é minha. Eu que não estou me explicando direito aqui. Se você abrir o Salmo 73, você vai ver que neste salmo, Asaf abre a janela da sua própria alma e expressa
pensamentos mais íntimos quando ele enfrenta o desafio das dúvidas. Ele fala que ele quase chegou aí perto de se desviar espiritualmente, porque ele via gente má, gente perversa, gente ruim prosperando, e ele via pessoas que serviam a Deus, eram ali tementes ao Senhor, sofrendo, passando por seríssimos problemas. Está lá, verso 2 ao 14. Enfrentar a dúvida não é fácil, não. E o próprio Asaf, ele nos ensina como agir nesses momentos de insegurança espiritual. Porque às vezes a gente tem dúvida e fica inseguro. E Asaf nos ensina como é que a gente vai passar por isso. Primeiro, não adianta negar as nossas dúvidas. Quer dizer, não adianta ter dúvida e ficar com dúvida. Eu sempre digo, o problema não são as dúvidas, o problema é não buscar resolver essas dúvidas. O problema é fugir das questões que são difíceis. Quando a gente tem dúvida e tem questões difíceis pela frente, a gente precisa enfrentar isso. Isso eu não entendo, ou isso eu não concordo. Precisamos enfrentar, resolver isso. Agora, depende com quem a gente vai falar e como a gente vai falar. Porque se você for levar, veja no verso 15 aí do Salmo 73, se você for levar a sua dúvida, a sua insegurança espiritual para uma pessoa frágil na fé, você vai derrubar essa pessoa também. Porque ela não tem estrutura, né? E Asaf fala sobre isso no verso 15 do Salmo 73. Se eu pensara em falar tais palavras, já aí teria traído a geração de teus filhos. Ele está dizendo que ele tinha dúvida e determinadas coisas ele não poderia falar ali no meio do povão, porque o povão não iria entender, não iria ajudar, e além daquilo ser dúvida para ele, passaria a ser para um monte de gente. Então cuidado com para quem você vai levar a sua dúvida. Você vai levar a sua dúvida para uma pessoa que entende, conhece ou sabe menos que você. Se um tinha dúvida, vão passar agora 2, 3, 4, 5, a família inteira a ter dúvida. Temos dúvidas? Temos. E precisamos encarar isso. Lembrando que nós temos limitações. Isso é um problema nosso. Meu, por exemplo, eu às vezes eu esqueço que eu tenho limitações. Limitações físicas, limitações na mente. Todo tipo de limitação. Limitação intelectual. Tenho, claro. E Asaf também fala isso. No verso 16 do Salmo 73, ele diz:
em só refletir para compreender, isso eu achei uma tarefa muito pesada para mim. O que ele está dizendo? Que ele era molenga, preguiçoso? Não, ele está dizendo isso é pesado para mim, porque eu tenho limitações. Você tem, eu tenho, todos nós temos. A resposta das nossas dúvidas sobre Deus, sobre as coisas do Senhor. Não estou falando dúvida na nossa vida. Vou ou não vou? Faço ou não faço? Compro ou não compro? Isso a gente tem que resolver, né? Caso ou não caso? Estou esperando Deus mandar uma mulher para mim. Então senta e fica esperando. Porque Deus não vai mandar ninguém. É você que tem que ir atrás e procurar. Aliás, eu tenho uma dúvida aqui. Eu perguntei não sei para quem essa semana aqui. As pessoas, os jovens hoje, sobre as cartas de Paulo, ele fala mesmo, Edgar. Tá vendo? Que não era todo mundo que entendia, né? Então precisava buscar entendimento. A minha dúvida, aonde que os jovens hoje conhecem uma moça, uma garota, uma mulher, jovem, nos dias de hoje, aonde as pessoas se conhecem para um relacionamento sério e para um futuro casamento? É uma dúvida que eu tenho. Aonde é que eu estou com problema no joelho? Aqui meu joelho está terrível. O que resta dele, né? Mas, enfim, aonde? Aonde que as pessoas se encontram? Aonde que as pessoas se conhecem? A resposta que eu recebi me deixou extremamente preocupado. Vê se alguém aqui me ajuda, né? Aonde? Um homem quer conhecer uma mulher para namorar, quem sabe casar, ter filhos, constituir uma família. Aonde que esse sujeito encontra esta mulher? Ou uma mulher quer conhecer um homem, né, para um compromisso sério. Aonde? Aonde? Que lugar? A resposta que eu recebi foi em barzinho. Eu falei, mas em barzinho a gente vai encontrar uma mulher séria para casar, para ter filhos, para ter família? Em barzinho uma moça vai encontrar um rapaz sério para casar, para ter filho, constituir família? Será que é essa a resposta mesmo? Estranho está esse mundo, né? Então o que a gente não pode esquecer, ninguém respondeu, hein? Na internet, Marília, na internet, mas meu Deus, mas na internet eu não sei. Na internet? Sei lá, na internet é pior ainda que acho que em bar. Por quê? Porque na internet eu nem imagina onde, Jair. Puxa vida, hein? Hoje está difícil, hein? Porque na internet, como colocou, eu não estou dizendo que você está errada, Marília. Né? Não estou dizendo que você está errado. Estou dizendo que, né, que coisa, conhecer alguém na internet, você nem... Meu Deus!
Você nem sente se a pessoa usa perfume, não usa, se é cheirosa, se não é cheirosa. Né? Na internet. Estranho, né? Aí o Edgar responde aqui. O Jaico diz que nem sabe onde, não imagina onde. Eu também não imagino onde, por causa disso que surgiu essa dúvida. O Edgar coloca aí, se der sorte na escola ou na igreja, na denominação. Mas e se a pessoa não é cristã? Na escola? Estranho tá isso, né? Meu Deus. Bom, eu não saberia, se eu hoje ficasse solteiro, ou fosse solteiro, eu não saberia onde encontrar uma pessoa. Não saberia. Faço ideia. Você já tinha pensado nisso? Walter, fazer o quê, né? Mas é verdade, tudo está indo mesmo para o virtual, você tem razão. A Marília também, que colocou lá a internet, mas é estranho, né? Conhecer uma pessoa na internet. Sei lá. Mas as nossas dúvidas sobre Deus, né? A resposta para elas vem de Deus também. E cabe a gente, a cada um de nós, procurar essas respostas. É isso que o Salmo 73, né, nos orienta a fazer. Eu não sei se você tem alguma dúvida sobre Deus, eu não sei. Né? A gente ficou um bom tempo tendo a programação de sexta-feira para responder dúvidas. E eu, depois de um tempo, eu acabei com esta programação por absoluta falta de interesse das pessoas. Eu fiquei até feliz, porque eu falei assim, que bom, ninguém tem dúvida. O programa está... Né? Ao invés de ficar respondendo dúvida que ninguém tem, então esse programa de sexta-feira, que era de perguntas e respostas, eu acabei. Se alguém tem dúvida agora, pergunta, se quiser, é claro, através do nosso grupo. E tem um irmão que é o que mais pergunta, mas é raro surgir perguntas. Isso é bom porque quer dizer que as pessoas não têm dúvidas. Então nós melhoramos muito como seres humanos do tempo de Asaf, do tempo de João Batista, do tempo de Tomé, do tempo de Abacuque, do tempo de Davi, porque nesse tempo as pessoas tinham dúvidas. Eu acho que nos tempos de hoje ninguém tem dúvida mais, está tudo resolvido, tudo solucionado, e eu fiquei feliz. Acabei a programação de sexta-feira, de perguntas e respostas, mas tranquilo, porque poucas ou quase ninguém tem mais dúvidas, né? Mas se surgir alguma dúvida sobre Deus, Asaf nos orienta, que cabe a cada um de nós procurar a resposta para essa dúvida. E a resposta vem de Deus. E no verso 17, Asaf fala disso. Até que entrei no santuário de Deus. Tu, ao verso 24, tu me guias com o teu conselho. Ao verso 25, quem mais tenho eu no céu? Né?
Então, a gente precisa decidir para o nosso bem, não é não ter dúvida. A dúvida não é de Deus. Não é verdade isso. Não é assim, pegar a coisa e generalizar. Então, Davi não era de Deus porque ele era cheio de dúvida. Então, Tomé, por exemplo, quando diz para Jesus, me mostra, se você é Jesus mesmo, ressurreto, me mostra aí as marcas aí, lá da cruz, então. Então, ele não era de Deus. As pessoas inventam umas coisas, né? A dúvida surge. Nós somos seres que pensamos, raciocinamos. A gente falou disso ontem, né? Se precisamos ou não ser ensinados. E hoje nós estamos falando das dúvidas sobre Deus. Marília, eu concordo com você, isso que você escreve aí, por causa disso que eu falei para você, que internet é um negócio assim, complicado para conhecer pessoas, né? É claro que existem casos pontuais que dá certo, né? O sujeito se conheceu pela internet, foi lá, depois conheceu a mulher, ou a mulher conheceu o rapaz, e se casou e vive bem. Mas são casos pontuais. A maioria acaba nisso que a Marília escreveu aqui, né? A mulher é roubada, é violentada, some, não é? É esses casos que se conhecem na internet. Eu não sou partidário disso, não. Mas me parece que é difícil hoje uma moça, uma mulher, conhecer alguém por um negócio sério entre eles, né? E um rapaz, um homem, conhecer uma moça também num negócio sério, né? Pois é, João Silva, João Batista, eu citei ele aqui também, lá em Mateus 11, 2, 3, né? Então essa gente toda tinha dúvida. Você acha que isso aqui não era de Deus? Se não fosse de Deus, não estaria na Bíblia. Por que está na Bíblia? Para a gente entender que dúvidas existem. Às vezes surge uma dúvida, mas Deus é tão bom. Como é que Deus, né, o que Abacuque, né, pensou? Como é que Deus deixa essa gente ruim, essa gente má, prosperar? E a gente que quer fazer tudo certinho, né? Essas dúvidas surgem, sim. E você quer ver também que a gente precisa parar de ficar pondo chavões, frases feitas nas coisas de Deus. É dúvida, não é de Deus. Para. Leia a Bíblia, né? Leia a Bíblia, por favor. O Salmo 10, no verso 4, fala de dúvida. Como é que não é de Deus? O perverso na sua soberba não investiga. Quer dizer, não busca a verdade. Quanto a mim, bom é estar junto a Deus. No Senhor, Deus põe o meu refúgio para proclamar todos os seus feitos. Salmo 73, verso 28. Né? Isso é frase desses movimentos aí. Dúvida não é de Deus. Por que não? Deus sabe como é que ele trata comigo, com você, de repente ele põe uma dúvida. Eu, vira e mexe, tenho dúvida. Não gosto desse termo que eu usei agora. Vez por outra eu tenho dúvida.
eu tenho que buscar entender, sanar essa dúvida. Às vezes eu pergunto para alguém, na maioria das vezes eu vou pesquisando, né? Então Davi, por exemplo, cheio de dúvidas, aprendeu por meio de muita angústia a confiar que quando a gente pergunta determinadas coisas, presta atenção, por favor, não confunda o que foi dito ontem com o que está sendo falado agora. Ontem foi ser ensinado, hoje é sobre dúvidas sobre Deus, a respeito de Deus. Concordo com você, Edgar. Edgar escreve aqui que a dúvida não deixa o homem acomodado. Que frase bonita. Eu acho que você vai acabar indo para a academia, no mínimo, Academia Campineira de Letras. Bonita essa frase. A dúvida não deixa o homem acomodado. Né? Então Davi aprendeu por meio de muitas angústias a confiar no Senhor. Salmo 27, versos 13 e 14. Eu creio que verei a bondade do Senhor na terra dos viventes. Espero pelo Senhor. Espera pelo Senhor. Tem bom ânimo e fortifique-se o teu coração. Espera, pois, pelo Senhor. Salmo 27, nos versos 13 e 14. Somente em Deus, ó minha alma, espera silenciosa, dele vem a minha salvação. Salmo 62, no verso 1. Eu não sei se essas dúvidas já fazem ou farão parte da sua vida. Fala, mas por que que Deus? Mas por que que Deus? Né? Isso é natural. Mas então, irmã, a Rosimeire, é verdade. Mas você vê que ele decidiu depois, porque ele teve uma fase da vida que ele esperava em Deus, depois ele começou também a resolver muita coisa por vontade própria, depois ele foi se envolvendo com mulheres, né? Com a família, e depois ele volta novamente a depender de Deus. São os altos e baixos da vida espiritual, que todos nós temos. Nós não somos linear na vida espiritual, a gente é que nem as ondas mesmo, né? Vão, vem, é assim, e Davi foi assim também. Mas ter dúvidas, irmão, irmã, não é problema, não. Surgem muitas dúvidas comigo, muitas. Eu penso, mas por que isso aqui? Mas não entendo. Por quê? E eu vou buscando até a coisa vir. Algumas coisas até trago para vocês aqui. Surgiu dúvida, isso, aquilo outro. Hoje eu já tenho um parecer a respeito dessas dúvidas, né? Então, não vamos jogar no balde de que dúvida não é de Deus. Não é bem assim. Não é bem assim. Deus trata comigo de um jeito, trata com você de outro, com o outro lá de outro, com o seu marido trata diferente, com a sua mulher trata diferente, entendeu? Então, às vezes, Deus coloca dúvidas nas nossas vidas. E essas dúvidas nos ajudam a crescer. Porque a gente vai crescendo constantemente. Às vezes volta atrás. Pois é. Se você
se sentir confiável em perguntar para mim, eu estou sempre à sua disposição. Sempre, sempre, sempre. Não só para a sua disposição, mas à disposição de qualquer pessoa, né? Eu não deixo ninguém sem resposta. Às vezes, eu até respondo fazendo outra pergunta. Outro dia, um irmão, que eu não falo o nome, claro que não vou falar o nome, ele perguntou assim para mim, um irmão muito querido, a família muito querida, né? Olha, pastor, tem algum problema eu comprar um determinado título de capitalização que oferece um montão de prêmio, né? Mas eles ajudam um hospital, não sei, né? Então eu comprando, eu estou ajudando. Eu posso, se eu fizer está errado perante Deus? Era dúvida do irmão. Ué, quem é que não teria essa dúvida? Eu respondi assim, você compra para ajudar ou você compra para ganhar? Que resposta? Ele não me respondeu nada, eu acho que ele entendeu, né? Não, irmão Altino, não, Deus não vai te castigar por você pensar assim o assado. Só que você tem, querido irmão, você tem que resolver essa dúvida. Porque às vezes é tão simples. Não é que você não sabe, entendeu? É que você leu e aquilo não está cruzando, o tico e o teco não estão cruzando as informações na sua cabeça. Aí vem uma pessoa, fala 2 ou 3 palavras, você fala, puxa vida, é verdade, eu já li isso aí. Deus não vai te castigar, não vai castigar ninguém, sabe, por pensar assim o assado. Se é uma dúvida, nós temos que esclarecer. Marília, é como o Edgar escreveu aí, a dúvida não deixa a pessoa ficar acomodada, né? Não se acanhe, não. Vamos orar. Hoje é aniversário de uma pessoa que eu tenho muito carinho, mas muito carinho por ele, pela esposa, a Maria. Hoje é aniversário do Jaico. Deve estar fazendo uns 32, 33 anos, né? Que Deus abençoe nosso queridíssimo irmão que hoje está pagando mais uma velhinha aí. Que Deus continue dando graça, sabedoria, capacidade, discernimento, né? E que o Senhor continue cuidando dele e da família dele. Querido Deus e amado Pai, eu quero glorificar o Senhor, agradecer o Senhor por este culto, por essa explanação da Tua palavra, te agradecer pela Tua santíssima presença no nosso meio, pedir que o Senhor continue cuidando de nós, não desvie, Senhor, por um instante sequer o seu olhar de sobre cada um de nós. Não tire as suas mãos santas de nenhum de nós, Senhor, por um microsegundo que seja. Nós precisamos da Tua ajuda, Senhor. Continua falando com cada um de nós a respeito desta conversa que nós tivemos hoje, né? Sobre dúvidas a respeito da Tua grandeza. É difícil para nós compreendermos isso perto do nosso intelecto tão insignificante. Continua falando conosco, abençoa o Jaico por mais um ano de vida, te agradeço pela vida dele, né? E por ele estar aqui junto com a gente todos os dias, na maioria dos dias do mês ele está com a gente, né? Eu te agradeço muito e peço que o Senhor continue falando ao coração dele. Nós te louvamos, te glorificamos e te agradecemos no santíssimo nome do Cristo Jesus. Amém.